E agora sim, para falar do último recurso no processo civil, vamos falar dos embargos de declaração. Quero que você preste muita atenção, porque os embargos de declaração têm algumas particularidades, né? Os embargos de declaração no processo civil, o prazo é de 5 dias. E ele interrompe. Alex, tem algum lugar, processo penal, em algum lugar que ele suspende? Hoje não. Hoje ele sempre interrompe, até no juizado de pequenas causas que nós veremos no nosso aulão do dia 8/3, tá bom? Então a regra é que embargos de declaração interrompe, por isso eu quero que você grave sempre a regrinha do 5i. O que é a regrinha do 5i? Significa 5 interrompe. Esta é a ideia central, tá bom? Vamos analisar no processo civil quando que cabe os embargos de declaração. Eu tenho que saber que os embargos de declaração, eles são admissíveis no processo civil quando uma decisão judicial, qualquer decisão judicial, tá certo? Qualquer decisão. Então pode ser em primeira instância, como pode ser em segunda instância. Quando essa decisão judicial tem um vício e eu quero sanar esse vício. Exemplo, para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, para suprir uma omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício a requerimento, e para corrigir erro material. Alex, tem mais alguma coisa? Não. As hipóteses dos embargos de declaração no processo civil são essas hipóteses que eu tenho aqui relacionado aos embargos de declaração. Alex, dê-me um exemplo de embargos de declaração para que eu possa entender sobre omissão, contradição. Imagine vocês que eu pedi para o juiz para que ele analisasse o pedido A, B e C. O juiz deu a sentença, falou sobre o pedido A e B, mas não falou sobre o pedido C. Imagine vocês que eu pedi para o juiz, numa ação trabalhista, para voltar, para ser reintegrado. O juiz me deu a reintegração, só que ao mesmo tempo ele mandou a parte contrária depositar a multa de 40% e liberar o FGTS. Peraí, quem deposita os 40% na conta do FGTS é quando há rescisão sem justa causa. Se eu estou mandando integrar, não houve rescisão. Então é uma decisão contraditória, perceberam? Há erros materiais, o juiz deu um valor de 30 mil, só que ele colocou na sentença, escreveu 30 mil, e entre parênteses o valor de 3 mil reais. Então eu tenho dúvida se é 3 mil ou 30 mil. Eu peço para haver essa correção. Observe que o juiz pode agir tanto de ofício quanto a interesse da parte quando for erro material, tá? E é como se fosse um juízo de retratação. Então os embargos de declaração, foi o juiz que errou? Foi. Embarga a decisão do juiz. Foi o desembargador que errou? Embargos de declaração lá do desembargador. Tá certo? Então essa é a ideia central do artigo 1022. Sempre lembrando que o prazo aqui, nós temos o prazo de 5i. Tá bom? Esse é o 1022. Os embargos serão opostos, né? Olha só que interessante a expressão, opostos. No prazo de 5 dias, em petição dirigida ao juiz, e aí você tem que indicar ao juiz qual é o erro, qual a obscuridade, qual é a contradição ou omissão. E olha o mais interessante, não se sujeitam a preparo. O que significa o preparo? Você lembra do preparo? Então esse recurso não se sujeita a preparo. Quando eu falo preparo, eu estou automaticamente falando das custas, tá certo? Então essas custas, elas automaticamente não precisam ser pagas aqui. Eu já finalizei, e até porque esse recurso não vai subir. Esse recurso ele vai ficar e o juiz vai decidir aqui. Observe-se também que o parágrafo 1º, ele fala sobre a possibilidade de aplicação do artigo 229. Alex, o que fala o artigo 229? O artigo 229 é aquele artigo que fala do prazo em dobro, quando há procuradores diferentes de escritórios distintos, tá bom? Então, se eu tenho diferentes procuradores na mesma causa, de escritórios de advocacia distintos, aplica-se a regra do prazo em dobro também para os embargos de declaração. Então, os embargos deixam de ser 5 dias e torna-se, no caso aí, 10 dias. Tá certo? Feita essa observação, o juiz ele julga os embargos em 5 dias também, então tudo é 5, até para julgar.
e o juiz intima a outra parte para que a outra parte, querendo, então não é obrigatório, né, querendo se manifestar de novo, ó, prazo de 5 dias sobre os embargos opostos, caso sua eventual acolhimento implique modificação da decisão embargada. Alex, você está dizendo para mim então que os embargos de declaração, eles podem modificar a sentença que o juiz deu? Sim, senhor. Ele pode modificar a sentença que o juiz deu. Tá? Então tome muito cuidado com essas observações para que você não vacile na hora da prova. Tudo bem? Se você observou essas regras práticas e objetivas, então até aqui você viu que o prazo de tudo nos embargos de declaração é 5. As hipóteses que cabem os embargos de declaração, estabelecemos o prazo de 5 dias, inclusive para a outra parte se manifestar, inclusive para o juiz julgar, conforme o artigo 1024, tá certo? E ainda no artigo 1024, no parágrafo 1º, ele estabelece para nós o seguinte, olha que interessante. Nos tribunais, o relator apresentará os embargos em mesa. Então, ó, entrei lá no tribunal. O que o relator faz? Ele apresenta os embargos em mesa na sessão subsequente, proferindo voto e não havendo julgamento nessa sessão, será o recurso incluído em pauta automática. Então, é uma forma de dizer o seguinte, lá no tribunal, embargos de declaração tem que ser de uma forma rápida, tem que ser de uma forma clara, tá? Quando esses embargos eles forem opostos contra a decisão de um relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decide de forma monocrática. Quer dizer, não precisa ir para um órgão colegiado. Foi oposto contra a decisão do relator, então é o relator que tem que falar se ele vai modificar, né, corrigir ou não, aceitar os embargos de declaração. Então isso é uma decisão monocrática. Por que monocrática? Porque ela é tomada pelo relator, tá certo? Esse órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno. Olha que interessante isso aqui. Princípio da fungibilidade. O que é o princípio da fungibilidade? Quando eu conheço um recurso com cara de outro, né? Com o formato de um outro recurso. Então, o parágrafo 3º ele estabelece que o órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno, se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 dias, completar as razões recursais de modo a ajustá-las às exigências do agravo interno. Então, é possível receber os embargos de declaração como agravo interno? Sim, porque eu estou... Olha que interessante, no vídeo passado você aprendeu sobre agravo interno. Agravo interno não é o recurso cabível contra a decisão do relator? Sim. Se é o recurso cabível contra a decisão do relator, eu tenho que saber que este agravo interno, olha que interessante, esse embargo de declaração, que foi proposto contra a decisão do relator, ele pode olhar e falar, gente, mas isso aqui não é embargo de declaração, isso aqui é um agravo interno. Ele recebe os embargos de declaração como agravo interno e manda a outra parte completar com as informações do 1021, que são as informações do agravo interno. É essa a ideia central do parágrafo 3º, tá bom? Você tem que tomar muito cuidado porque eu disse a você que os embargos de declaração ele pode ensejar modificação, tá? Caso acolhido os embargos de declaração, se teve modificação da decisão, se o embargado que já tiver interposto outro recurso contra a decisão originária tem o direito de completar ou alterar suas razões, nos exatos limites da modificação, no prazo de 15 dias. No prazo de 15 dias, contado da intimação da decisão dos embargos de declaração. Então esta é a ideia central aqui. Alex, deixa eu ver se eu entendi. Se os embargos de declaração teve efeito modificativo, a outra parte entrou com recurso. Só que ela vai ter que falar sobre essa modificação, não vai? Então o que eu permito? Eu permito aqui ele ter o prazo de 15 dias para se manifestar sobre esse direito. Tá? Eu permito aqui então o direito dele se manifestar dentro do prazo de 15 dias para completar aquele recurso, porque se houve modificação, há informação nova a ser levantada aqui. Se os embargos de declaração forem rejeitados ou
não alterarem a conclusão do julgamento anterior, o recurso interposto pela outra parte antes da publicação do julgamento dos embargos será processado e julgado de forma independente de ratificação, tá? Então, não aceitei os embargos de declaração, não alterei a conclusão, aquele recurso que foi interposto pela outra parte antes da publicação do julgamento vai ser processado normalmente porque não teve mudança, independentemente de ratificação. Não tem por que ratificar, não tem por que corrigi-lo ou confirmá-lo, até porque não houve mudança nenhuma. Eu fiz a propositura do meu recurso conforme manda o figurino, tá certo? E olha que interessante, no 1025 e no 1026, ele estabelece a seguinte regra: considera-se incluídos no acordo elementos que o embargante suscitou para fins de pré-questionamento. Pré-questionamento significa eu estou questionando de forma prévia aquela informação. Então, considerando-se incluídos no acordo os elementos que o embargante suscitou para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade. Então, considera-se incluído nesse acordo os elementos que o embargante suscitou, quer dizer, todos os elementos que ele levantou, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos. Ele está dizendo o seguinte, lá no acórdão ele vai ter que analisar todas as questões que o cara levantou nos embargos de declaração. Ele está falando que há uma contradição, só que lá no recurso eu falei dele também. Então esse acordo vai ter que suscitar, vai ter que levantar todas as discussões que eu trouxe nos embargos de declaração. É essa a ideia central aqui, tá bom? E no 1026, ele estabelece para nós que os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição do recurso. Então, se ele interrompe, ele não tem efeito suspensivo. Por que ele não tem efeito suspensivo? Porque ele interrompeu, tá? Agora, se eu tiver uma decisão monocrática ou colegiada lá do tribunal, eu posso ter efeito suspensivo? Sim. Quando que eu posso ter um efeito suspensivo? Então, ó, regra, interrompe, tá? Então, regra, interrompe. Mas eu posso ter efeito suspensivo? Sim. Quando? Quando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Então, eu estou demonstrando que o meu recurso vai ser vencedor. Quando eu tenho uma fundamentação relevante ou quando eu demonstro que há risco de dano grave ou de difícil reparação, tá? Agora, tem aquele que entra com embargos de declaração só para ficar enrolando? Tem. Os embargos de declaração, gente, eles sempre foram propostos com o objetivo de ficar enrolando, porque ele não interrompe. Então o advogado ele vai entrando com embargos de declaração para interromper. Ah, o novo Código de Processo Civil cuidou disso e desceu a caneta. Olha só o que ele disse. Se foi comprovado que eu tenho embargos de declaração protelatórios, o juiz pode condenar esse embargante a pagar uma multa não excedente a 2% do valor da causa. Cuidado, porque falou de multa de 1 a 5% lá no agravo interno e de 2% nos embargos de declaração, tá bom? E se o cara persistir ainda na reiteração desses embargos que foi protelatórios, a multa vai ser elevada em 10%, lembrando que isso se torna como requisito para a interposição de outro recurso, com a mesma ressalva que foi feita no agravo de instrumento, né? O agravo interno, perdão, que é a fazenda pública e o beneficiário da justiça gratuita, que vão recolher só no final. Então, cuidado para não confundir, porque no agravo interno, a multa lá, a gente fala de 1 a 5%, e aqui a gente fala de 2%. Eu posso interpor vários recursos de embargos de declaração? Posso, não tem limite. Quando que terá limite? Quando for embargos protelatórios. Eu fiz a propositura de embargos protelatórios, e aí de novo foi julgado os embargos protelatórios, aí não pode mais, então limita-se a 2. Olha o que diz o parágrafo 4º. Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 anteriores houverem sido considerados protelatórios, tá? Se os anteriores houverem sido considerados
protelatórios. É essa a ideia central aqui. Então deixe-me te ajudar. Eu estou dizendo que os embargos de declaração eu posso propor, não tem limite. Só que se o juiz perceber que foi protelatório, o que é protelatório? Aquilo que fica enrolando, aquilo que fica embaçando o processo, ele fixa uma multa no valor de 2%. Se eu persistir, ele aumenta essa multa de 10%. E ainda teve 2 embargos julgados protelatório, encerra, não cabe mais embargos de declaração. Tá bom? De uma forma muito singela e objetiva, finalizamos todos os recursos do processo civil. E agora falta a Lei 9.099, que ela é muito curta, e a Lei 12.153, e pegar essa reta final e fazer muitos exercícios. Eu quero te agradecer pela sua atenção, pela sua paciência, pela confiança no nosso trabalho. Eu costumo dizer que eu estou há 10 anos colocando servidores no TJ. Eu espero dizer que no ano de 2018 eu venci o meu recorde e coloquei muitos, mas muitos aprovados no concurso do TJ. Estou torcendo por você e estou com você, tá bom? Até o nosso dia 8 de março, onde finalizaremos a parte teórica com a Lei 9.099, a Lei 12.153 e depois faremos uma sabatina com resolução de exercícios. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Fiquem com Deus. Valeu!